Deixa eu abrir aqui a plano do curso rapidamente. Eu já devia ter aberto. Vamos lá. É o seguinte, pessoal. Boa noite. Antes de começar, né, primeiro está sendo gravado a reunião, então vocês sabem que estará sendo gravada a imagem de vocês, se vocês ligarem a câmera, e seu áudio também, assim como o chat, tá? E aí eu vou divulgar essa aula, tá? Como eu divulgo todas. Então, saibam que se vocês ligarem a câmera e eu falar qualquer coisa, estarão dando autorização implícita para a divulgação, tá? Já que vai ser divulgado sem edição esse vídeo aqui, beleza? Vamos lá. Segundo ponto, sobre a disciplina, né? Eu teve essa demora aí, pessoal, no começo da disciplina, porque houve uma mudança completa. Existia um acordo no semestre passado, em que eu iria assumir umas disciplinas, o novo professor que está entrando aí iria assumir outras, e porque houve a remoção do professor Luciano, né? E aí mudou completamente. Então, eu vinha me preparando para outra disciplina, e só na semana passada que foi decidido, na quarta-feira, que foi decidido que eu ia assumir essa disciplina. Então, não tinha nem como eu começar, né? Não estava nem registrado também como professor na disciplina, né? Ah, e isso é ruim porque já temos um calendário extremamente apertado, né? Se você olhar no calendário, acho que tem 15 dias de aula, a gente precisa de 18. Agora a gente já tem menos um, tem 14 dias. Então, com certeza a gente vai ter aulas extras, dias extras, eu marcando. Não quer dizer que vai ter momentos síncronos extras, tá? Eu vou explicar o procedimento daqui a pouco. Ah, é uma disciplina que o professor Luciano já vinha pedindo mais tempo, mais horas, pelo menos 54 horas nela. Ou seja, acredito que seja curta o tempo para o conteúdo dado. E essa é das disciplinas de estruturas, essa e aço são as que eu nunca lecionei, tá? E teoria um. Mas teoria um é mama com açúcar, né? E aí eu nunca lecionei essas disciplinas, então não tenho material pronto delas, tá? Peguei o material do professor Luciano, e eu não sei até que ponto eu vou conseguir preparar o meu e utilizar o dele, tá? Utilizar o deles. Eu vou estar decidindo isso ainda. Vocês vão ver que o planejamento dessa disciplina ainda está muito capenga, não está bom, porque fui pego de calça curta aí, mas vamos fazendo o possível aí, tá, pessoal? Tenho uma certa experiência com projeto de madeira, não sou especialista em estruturas de madeira, mas fiz alguns projetos aí, acho que uns 5, 6 projetos de estruturas de madeira. Nesse não se compara a quantidade de projeto de concreto que eu fiz, por exemplo, né, o aço, mas fiz alguma coisa, tenho uma noção suficiente para dar aqui aula de graduação. Ah, tenho. Ah, tá, só um minuto. Tá bom. Então, o planejamento ainda não tá feito, então não sei como será a avaliação ainda. Muito provavelmente vai ser trabalhos, porque eu gosto de trabalho, de trabalhar com. Eu gosto de passar trabalhos. Não, eu não acho que provas, avaliações, só elas avaliam bem o aprendizado do aluno. Eu acho, por vezes, necessário para, vamos dizer assim, separar o joio do trigo, né? Porque trabalhos, às vezes, também mascara alguns integrantes de alguns grupos, mas nessa situação aqui de excepcional de pandemia, então, muito provavelmente vão ser trabalhos, eu só não sei quais trabalhos, porque eu não sei até que ponto eu vou conseguir aprofundar nos conteúdos, beleza? Então, é muito possível que eu não consiga aprofundar o que eu desejaria aprofundar, porque eu tenho tempo de preparação de aula e, com certeza, não vou fazer
não vai ser o melhor que eu posso dar, tá, pessoal? Porque além dessa disciplina, muito provavelmente eu vou estar pegando mais duas, eu vou ficar com 6 disciplinas esse semestre. Vai ser uma loucura, mas eu vou fazer o máximo possível aí, tá? Vamos, vamos nos ajudando, vamos ver o que é possível a gente fazer. Como é que eu trabalho, pessoal? Como é que eu estou trabalhando nessa situação de pandemia, né? Eu, com exceção da disciplina de materiais 2, tá? Que eu tenho bastante folga de tempo, e é uma disciplina bastante teórica, então não, não vi muita necessidade. Eu estou gravando aulas, durante a semana eu gravo as aulas, tá? Edito, não profissionalmente, mas edito nas minhas capacidades aqui que eu tenho. Gravo as aulas de conteúdo, fazendo exemplos, tá? E os momentos síncronos são mais para tirar dúvidas, beleza? Agora, eu não sei se eu vou conseguir fazer 100% disso com essa disciplina, muito provavelmente não. Então, eu devo estar utilizando momentos síncronos para gravar as aulas ao vivo, só que não fica na mesma qualidade, tá? Primeiro porque é ao vivo, e ao vivo a gente às vezes se engancha, né, em algum pensamento, não tem um planejamento menor, né? E não tem a edição final, né? Então, e, e por outro lado também em termos técnicos, a gravação, pessoal, fica bem ruim, tá? Eu não sei como é que vocês estão me vendo aí, se tá boa a imagem, se não tá, mas toda vez que eu recebo a gravação é péssima, o vídeo, o áudio são péssimos, tá? Mas vamos ver o que é possível fazer. Então, provavelmente eu vou estar gravando algumas aulas para vocês, mas não vou conseguir, provavelmente, gravar 100% do conteúdo. Tá? É um trabalho muito grande. Quem acompanhou, quem pagou a disciplina comigo no semestre passado, viu que eu me enganchava, era final de semana todo gravando, quando ia postar, dava 2 horas de aula. É complicado, certo? Então, ainda chegando mais disciplinas, eu vou ver o que é que eu vou fazer, tá? Eu ainda tenho que me planejar melhor. Mas, eu não quero parecer aqui, como é, ah, como esqueci a palavra agora. Tô assim, hoje eu tô meio avoado, não sei se é cansado. Eu não quero parecer pessimista, tá? Mas, pelo contrário, tá, pessoal? Saiba que eu vou estar dando o máximo de mim aqui para passar o máximo de conteúdo para vocês, tá? Eu acho que é uma disciplina extremamente importante, técnica. Sei que a turma toda não vai ser calculista, então tenho isso em mente, então vamos tentar abordar aspectos construtivos e leitura de informação, né, para vocês entenderem. Então, a minha ideia é criar habilidades para vocês, tá? Como em todas as disciplinas eu faço. Tem algumas que são mais fáceis, outras são mais difíceis. Essa aqui é bem fácil, né? Porque é uma disciplina já técnica, já de final de curso, então tudo que é básico já foi visto, aqui a gente vai aplicar, tá? Mas, assim, é uma disciplina voltada para projeto, para dimensionamento, tá? E eu vou estar sempre tentando equilibrar isso para passar também conhecimentos construtivos, tá? Sendo bem claro também aqui, mesmo esse básico do dimensionamento, não pense que vocês, quem aprender vai sair calculista, que não vai, tá? Então, é o básico do dimensionamento, aliado com o básico dos processos construtivos, beleza? E com o tempo eu vou tentando melhorar a disciplina, tá? Leva anos, leva alguns semestres, vamos dizer assim, para a gente deixar em ordem toda uma disciplina, né? Então, essa disciplina é uma disciplina que eu acho que eu vou ficar com ela, então eu vou tratá-la com carinho. Beleza. Tem alguma dúvida, pessoal? Estão me escutando ou estou falando sozinho? Tá dando para escutar sim. Tá. Sobre o horário, né? Então, os nossos momentos síncronos serão nosso horário, né? O horário normal da disciplina é de 6 às 8, né? Primeiro horário de noite, da terça-feira. E aí eu escolhi, e aí
se for o caso, a gente muda, né? Mas eu escolhi, a gente tem que fechar 1 hora ou 45 minutos, mais ou menos, dentro dessas 2 horas, e eu escolhi de 6h30 às 7h30, tá? Se, se vocês quiserem discutir entre vocês um outro horário, só me chegue com o resultado de uma votação e a gente muda, tá? Pode ser de 7 às 8, pode ser de 6 às 7. 6 às 7 eu acho ruim porque tem muita gente que estagia, né, aí fica muito apertado para chegar em casa e se arrumar e assistir a aula, né? Ah, mas aí fique à vontade. Eu estou aberto ao que vocês decidiram. Eu tô disponível nas 2 horas para vocês, beleza? Ah, só me digam para a gente. Eu quero fechar um padrão, tá? E se eu precisar, por algum motivo, algum dia eu não conseguir eu ter algum outro compromisso nessa hora, eu tenho a flexibilidade de mudar, mas sempre avisando com alguma antecedência, tá? No WhatsApp, no Cigar e no Google, tá? O que for possível, o que for mais rápido. Ah, sobre a metodologia aqui, pessoal, do curso, tá? Não, na verdade, é melhor, antes da metodologia, falar da bibliografia básica, tá? Então, vocês estão vendo minha tela, né? Acredito eu. Ah, e aí, a, a bibliografia que a gente vai utilizar, tá, pessoal? É esse livro do File, tá? Estruturas de Madeira. Esse livro vocês encontram aí digital, tá? Ou para comprar, não, acho que não é tão caro, não. Eu acho que não é caro, não. Se tiver interesse, eu acho interessante. Eu tenho ele, mas está no escritório, tá? Todos os meus livros de madeira que estão no escritório, eu não. Como estava com Covid, pessoal, apesar de já ter passado minha quarentena, né, que o médico deu de 10 dias, já faz mais de 16 dias, mas eu estou evitando sair de casa. Só vou sair de casa agora, acho que semana que vem. Ah, porque minha esposa pegou depois de mim, e aí eu estou cumprindo também a quarentena junto com ela. Então, tô, ainda estou aqui de quarentena. Então, tá no escritório, mas eu tenho mais vocês encontram essa versão digital aí, tá? Talvez não com essa capa, mas Walter Pfeiffer, tá? Estruturas de madeira. É bem completinho esse livro, para graduação é tranquilo. Tá? Tem também uma bibliografia complementar, esse caderno aqui de projeto Telhados e Estruturas de Madeira, tá? Só que esse livro é mais conceitual, inclusive construtivo, tá, pessoal? Para processos construtivos aqui é bem interessante, tá? De coberta de telhado, né? Agora, óbvio, coberta de madeira geralmente é para obra pequena, segue um certo padrão, mas é sempre bom é, visualizar, né, o padrão, né, que se aplica assim, no Brasil inteiro, né? E não focar aqui no que o marceneiro ou carpinteiro faz. Né? E temos como essencial também a nossa norma, né, pessoal? A norma 7190, tá? Vou botar aqui. Essa norma é de 97, não teve atualização desde lá. E aí, eu acho que é fácil vocês encontrarem também na internet. Tá? Geralmente, quando a norma é mais antiga, vocês encontram fácil. Então, essa norma é bem didáticazinha, tá? Ah, diria que até detalhe ela tem de ligação, explicando como é que faz detalhe de ligação, tá? Então, ela é bem didática, tá? Eu gosto dela por causa disso. Então, quem pagou materiais comigo já deve até ter essa norma. Quem pagou, pelo menos ao vivo, né? Vamos dizer assim. Porque a gente fez os ensaios de madeira e tal. Não no semestre passado, mas até então a gente fazia os ensaios de madeira e tem também a descrição dos ensaios nessa norma. Tá? E aí o que acontece? Tem um outro também livro que eu não tenho aqui. Eu não sei nem o nome do autor, pessoal, mas que eu gosto muito também. Mas tem lá no escritório. Na próxima aula eu mostro, no nosso próximo momento sim, tá? Quando eu pegar lá, eu mostro para vocês. Então, o que acontece? Ah, só para fechar a questão da metodologia avaliativa, tá? Vai ser trabalho, eu comecei a falar, acabei não concluindo, vai ser trabalho, vão ser trabalhos, muito provavelmente, podendo ter listas, tá, de exercícios,
para eu tentar separar aí, porque não dá para fazer um trabalho para cada pessoa, pessoal. Essa turma é grande, então não tem como fazer trabalho individual, tá? Então, para avaliar aí o aprendizado também individual dentro do grupo, né? Eu vou precisar aí fazer algumas avaliações também. Obviamente que respeitando as regras de 24 horas e tal. E vocês sabem, eu acho que quem já pagou comigo sabe, sem a intenção nenhuma de prejudicar ou reprovar ninguém. Minha intenção é avaliar o seu aprendizado, tá? Inclusive, se pudesse, essa é a pior parte de ser professor, se eu pudesse me desfazer dessa atribuição, seria a melhor coisa. Eu não faço nem questão. Eu gosto de ensinar, mas de avaliar eu odeio. Mas, voltando aqui, então vai ser provavelmente vão ser dois trabalhos, ou um trabalho e uma avaliação, ou dois trabalhos e uma avaliação, tá? Então vai depender de como a gente conseguir render na disciplina. A gente já começa atrasado e o tempo vai correndo e vamos ver o que, é que a gente consegue fazer, beleza? Ok. Sobre metodologia, só é o seguinte, tem muito cálculozinho aqui, tá? A gente vai precisar. Tá, antes de falar da metodologia, desculpa a desorganização aí, mas antes de falar da metodologia, que é isso aqui na frente. Entendi. Nossa. Antes de falar da metodologia, vamos aqui dar uma olhada na ementa, tá? Que eu estava até olhando hoje, não tive nem tempo antes. Mas vamos lá. Porque também geralmente é padrão essas emendas de madeira, não tem muito o que fazer, tá? Veja que de início, tá, pessoal? Não vou perder muito tempo aqui. A, a gente tem aqui uma introduçãozinha, vou gastar no máximo uma aula, tá, pessoal, com isso aqui, que é para falar sobre o material, tá? Sobre a origem, sobre a trilogia, só para dar uma revisada, tá? Porque isso é conteúdo de Materiais 2, quem pagou Materiais 2 comigo sabe, que viram, tá? E aí eu vou dar uma revisão para que a gente possa começar o assunto propriamente dito, tá? Porque a gente precisa de algumas informações só para refrescar a cabeça de vocês. Quem não tiver confortável com o conhecimento que tem sobre o material em si, não sei, não pagou a disciplina comigo, não aprendeu bem, mesmo que seja comigo. Bom, eu estou disponibilizando as aulas de materiais 2 que eu ainda estou lecionando, lá no YouTube, então fiquem à vontade para acompanhar. Esse primeiro assunto, inclusive, é madeira, beleza? Então fiquem à vontade aí para acompanhar ao longo do tempo. Obviamente que lá eu abordo madeira praticamente um mês ou até mais de aulas, né, sobre madeira, então é bem aprofundado. E a gente não vai precisar de todas aquelas informações, tá aqui, beleza? Mas, se quiserem, podem acompanhar por lá. E aí depois vem o conteúdo de dimensionamento, tá? E aí o que acontece? A, a gente divide o dimensionamento. Vocês em termos de disciplina de estruturas, pessoal, só para antes de comentar, vocês já viram, todos aqui, tem alguém que não pagou ainda a mecânica 3 ou todos já pagaram? Acho que todo mundo já pagou, professor. Pagou, né? Não, mecânica 3 não é pré-requisito, não. É até um erro, porque é teoria das estruturas que é pré-requisito. Agora, teoria 2 a gente nem vai usar muito, a gente vai usar mais teoria um, porque a maioria das pessoas a gente vai trabalhar aqui com exemplos isostáticos, vai tentar trabalhar com exemplos isostáticos, porque senão não dá tempo, né? E aí, teoria um já era suficiente. Agora, a mecânica 3 é essencial, tá, pessoal? Porque diferente de concreto, que eu acredito também que a maioria de vocês já pagaram, estão pagando aí, é um dimensionamento bem diferente, tá? Ah, o dimensionamento de madeira é quase a disciplina de mecânica 3 inteira, pessoal, certo? Então, nós vamos utilizar basicamente mecânica 3 e mecânica 2 também, por que não, para dimensionar, beleza?
Então, vocês vão ver que as equações de dimensionamento aqui que a gente vai utilizar é basicamente mecânica 3, porque como a gente está trabalhando com um elemento homogêneo e que a gente considera que ele só vai trabalhar no regime elástico, a gente não vai considerar a parte plástica dele, diferente do concreto e diferente do aço, tá? Então, basicamente, é mecânica 2 e 3 aqui, a nossa disciplina, tá? Aplicada à madeira. Então, a gente vai pegar as propriedades da madeira e vai juntar com mecânica 3, é basicamente isso que a gente vai fazer, tá? Então, eu vou precisar que vocês saibam mecânica 3, tá? Não tem como eu estar revisando tudo aqui de mecânica 3 na disciplina de 36 horas, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer? Olha, quais são os esforços numa estrutura, tá? Então, quais são os esforços lá de teoria 1, desde teoria 1, vocês veem isso. Os esforços básicos de uma estrutura reticulada é o quê? Tração, compressão, ou seja, esforço normal, né? Esforço normal, tração e compressão. E aí a gente tem que dividir em tração e compressão, porque o efeito na compressão tem que tomar um cuidado que falou já, tá? Mas aí você tem esforço cortante, momento fletor, né? Esse momento tortor. Basicamente é isso. Momento tortor a gente esquece, pessoal, tá? Momento tortor a gente evita o máximo de projeto. Madeira, desconheço, eu posso até estar falando besteira, pessoal, mas eu acho que nem na norma aborda dimensionamento de a torção de madeira, tá? Eu acho que a gente não tem bem definido isso, não, tecnicamente. Mas assim, de prática, esquece, pessoal, você não vai usar torção em madeira, não, tá? Esquece isso daí. Você evita ao máximo em todos os elementos, tá? Mais concreto, às vezes você precisa, aço, às vezes você precisa, mas madeira, esquece, tá? Ah, então, o que a gente vai focar é basicamente esforço normal, esforço cortante e momento seletor, né? Obviamente que dentro de cada um desses esforços a gente tem algumas características específicas, né? Então, tração vai ser o dimensionamento mais fácil, tá? Eu percebo que tem aqui de tração paralela às fibras, mas é tração, tá? O assunto é tração. A gente vai tratar tanto paralela às fibras quanto perpendicular, que na verdade é zero, tá? Perpendicular. Por isso tem aí paralela às fibras. Mas a gente vai ver como dimensionar um elemento estruturado de madeira, a tração, vai ver como dimensionar um elemento de madeira ao cisalhamento, tá? Paralelo às fibras, tá? Também. Mas a gente vai ver todos, na verdade, tá? Só que a gente vai abordar todos, vocês vão ver que no final das contas vai sobrar isso daí como resistente, tá? E aí a gente vai ver compressão, tá? Vai ver compressão. Seja paralelo à fibra ou normal às fibras, tá? Mas, novamente, vai ser o conteúdo de compressão. Então, veja, a gente vai ter três conteúdos separados: tração, dimensionamento de tração, dimensionamento de cisalhamento, dimensionamento à compressão, tá? Agora, e depois o dimensionamento à flexão, beleza? Agora, um destaque. Compressão é mais complexo um tanto do que a tração, porque na compressão, acho que vocês já sabem, você tem uma possibilidade, a depender da esbeltez do elemento estrutural, a possibilidade de flambagem, certo? Então, quando a gente trata com peças comprimidas, seja de aço, seja de concreto, seja de madeira, seja de que for, de alvenaria estrutural, de parede de concreto, elementos estruturais da compressão podem sofrer flambagem dependendo da sua esbeltez. E aí, nesse caso, a gente tem que verificar a possibilidade de ruptura do material por conta da plastificação do material, por conta realmente do limite de tensão admissível daquele material, e a gente tem que verificar a ruptura por flambagem, tá? Que é diferente, são dois modos diferentes de ruptura. Veja que quando deixa eu ver aqui se vai funcionar. Veja que quando traciono um elemento estrutural, não sei se vocês estão vendo aqui essa regra transparente. Deixa eu ver aqui se tem uma. Aqui, tá? Quando eu dimensiono aqui quando eu faço gero uma tração no elemento, a única forma desse elemento romper é se ele romper, pessoal. Em algum ponto material aqui, ele efetivamente romper, tá? Vai plastificar, como essa regra de plástica, ele vai começar a se deformar plasticamente, tá? E vai chegar ao ponto que vai se deformar, beleza? Agora, se eu
aplico uma compressão, tá, nesse elemento, então, ele pode romper da mesma forma por plastificação, tá, do material, ou seja, é como se as ligações atômicas do material, né, do elemento estrutural fossem se rompendo, tá? Ou ele pode romper por flambagem, tá? Então, é, a depender da esbeltez, veja que nesse sentido ela é bem esbelta, né, a peça, vocês já viram isso em mecânica 3, ele pode romper a flambagem. Então, se pode romper a flambagem, a gente tem que verificar a ruptura, a plastificação e a ruptura a flambagem, beleza? Em alguns casos, você junta tudo e faz o dimensionamento só, tá? Mas no final das... por exemplo, no caso do concreto, tá? No caso do concreto, você meio que junta tudo no procedimento de cálculo e já está lá tudo embutido, tá? Mas quem estuda direito sabe que internamente tem lá as suas separações, tá? Você tem que verificar o limite de esbeltez, tem que verificar tudo. Da mesma forma que a gente vai fazer aqui, beleza? Então, em termos de dimensionamento, é isso com a adição aqui da flexão, beleza? E aí a flexão, a, você sabe que na flexão, eu explico até para os meus alunos de materiais, que a gente precisa para introduzir alguns outros conceitos. Então, numa flexão, né, quando você aplica flexão no elemento, tá? Você sabe que tem, na seção transversal desse elemento vai ter tanto compressão como tração. E aí você tem que, na flexão, você tem que verificar a tração e a flexão, aí a compressão, tá? Você tem que fazer as duas verificações na flexão, beleza? Agora, é simples a coisa, só que aí começa a complicar quando a gente também tem que trabalhar com flexão oblíqua, né? Que espero que vocês já saibam isso lá de mecânica 3, né? Ou seja, quando você tem. Quando o momento fletor resultante não coincide com o seu eixo principal, né? De rotação, tá? Ou seja, você tem momentos fletores nos dois eixos principais, né? No eixo X e Y. Tá? E aí, por exemplo, peças de madeira muito comum que você tem flexão oblíqua são terças, né? Não sei nem se vocês estão se lembram disso daí, tal, que é terça. Eu acho que você já deve ter ouvido várias vezes, mas vejo que numa estrutura de coberta, né? Você tem por exemplo, coberta tradicional, né? Você tem as tesouras, beleza? E o que liga as tesouras são o que a gente chama de testa, tá? Essa testa tem a função de apoiar a estrutura base do telhado, que são os caibros e as ripas, e também tem função de travar as treliças, beleza? Travar as tesouras, né, no caso. E aí, nesse aspecto, a, essa terça, como ela se apoia, perdão, como ela se apoia no elemento inclinado aqui, tá? Geralmente ela fica inclinada também, tá? Geralmente ela fica inclinada. E aí, como ela fica inclinada, e a gravidade atua na direção vertical, acaba que ela fica submetida à flexão oblíqua. Mas se ficou complexo agora e muito rápido, tá? Não se preocupe que a gente vai ver especificamente esse caso aí durante as aulas, tá bom? Se tiver dúvida ou quiserem complementar alguma coisa, fique à vontade. Então, vamos ver também o dimensionamento da flexão simples, a flexão oblíqua, tá? E a flexão composta, tá bom? E aí veja que são termos que vocês já deveriam saber, tá? O que o mais importante até do que aprender o passo a passo lá na hora de fazer as provas, pessoal, é aprender entender os termos, né? O que é que a gente está conversando, porque senão vocês ficam viajando no que eu estou falando, né? Então veja, flexão composta nada mais é do que quando você tem tanto momento fletor quanto um esforço normal atuando na peça, tá? E aí a gente, um caso clássico e muito comum é pilar, né? Então pilar você geralmente tem tanto a compressão, né? No caso, quanto momentos fletores que advêm das vigas, tá? Se for no caso de ligações engastadas. Bom, mas basicamente dimensionamento é isso, tá? Dimensionamento é esforço normal, tração e compressão. Dimensionamento é flexão, simples e oblíqua, tá? E depois juntar esforços compostos, tá? Normal junto com flexão, tá?
Lembrando que cisalhamento a gente não precisa somar, tá? Porque também lá de mecânica do sólido, tá? Você tem que separar bem, porque esforços normais e flexão, né, da peça geram tensões normais, tá? Que é o sigmazinho lá, né? Então, deixa eu só escrever aqui. Então, uma coisa que você já deveria saber também, né? Momento fletor, não? Momento fletor, né? E esforço normal geram tensões normais, né? Então, se eu pegar aqui olhar aqui de lado numa peça, né? Serão tensões perpendiculares à seção transversal, né? Então, estou cortando a peça aqui e estou olhando de lado, tá bom? Isso é o sigma, né? Já esforço cortante e momento torsor, certo? Geram tensões cisalhantes, né, pessoal? Então, se eu cortar a mesma seção e olhar lateralmente, na verdade, eu estou gerando aqui tensões cisalhantes à face, tá bom? Então, quando a gente tem esforços compostos, ou a gente junta flexão com esforço normal, ou a gente junta esforço cortante com torção, beleza? Então, a gente pode ter composto flexão mais normal ou cortante mais torção, beleza? Não tem como você compor esforços, torção com flexão, por exemplo. Fechado? Vamos lá. Ah, e aí, é que vai me preocupar o quanto a gente vai conseguir. Isso tudo a gente consegue ver, eu garanto para vocês. Tá? O que me preocupa é o quanto a gente vai conseguir aprofundar aqui em ligações, beleza? Porque ligações, apesar de ter menos textos aqui, ah, é o que daria mais horas aulas, vamos dizer assim, né? Engraçado que aqui fala sobre ligações e não fala da ligação de Itália, né? Mas a gente também vai ver, tá? Tá. E aí um projeto prático sobre estrutura de madeira, e isso a gente vai ver ao longo do curso, beleza? A gente vai ver ao longo do Então, por exemplo, eu posso começar, para exemplificar cada dimensionamento desse, eu posso já propor um projetinho de uma coberta, tá? Porque numa coberta, a gente vai ter que dimensionar todos esses tipos aqui. Então, por exemplo, numa treliça, você vai ter tanto tração quanto compressão, tá? Os pilares vão estar submetidos à flexão composta. O, 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 no caso das terças, vão ter flexão oblíqua. Então, se eu fizer um projeto aqui de coberta, basicamente a gente vai ter todas essas solicitações e a gente pode abordar todos esses temas num projetinho de coberta. Tá? Vamos ver o que, a gente consegue fazer. Já ligações, eu acho que a gente não vai conseguir aprofundar tanto. Tá? A gente vai ver o conteúdo, mas não vai conseguir aprofundar do jeito que eu assim, vislumbro essa disciplina no futuro, tá? Depois de algum tempo lecionando. Fechado? Ah, então, em termos de objetivos, né? Assim, habilidades que vocês podem adquirir com essa disciplina são inúmeras, né? Ah, desde o dimensionamento, que seria o mais óbvio, né? Dos elementos estruturais, até, pessoal, avaliação. Tá? Avaliação ou de uma coberta existente, ou de um projeto de uma coberta, ou de um serviço do carpinteiro, tá? Eu não vou ser hipócrita aqui, pessoal, aqui com vocês, tá? Não vou colocar vocês na fantasia. A verdade é que não há demanda muito grande para projeto de madeira, não, tá? Projeto de coberta, principalmente esses projetos pequenos, geralmente é feito pelo próprio carpinteiro, marceneiro, tá? É difícil alguém, só em algumas situações bem específicas que eu já consegui fechar projeto, porque geralmente é mais caro, tá? Um projeto de madeira, porque dá mais trabalho e, e o pessoal prefere fazer com o carpinteiro mesmo, tá? Então, eu não veria problema com isso se o engenheiro da obra souber fazer,
Tá? Então veja que o quão importante é, né? Você mesmo que você deseje estar gerenciando obra, você saber o que você está fazendo, né? Não deixar na mão de alguém, não é leigo, porque a pessoa trabalha com isso e tal, faz várias cobertas desse tipo, mas a realidade, pessoal, da nossa mão de obra de campo, né, é pessoas praticamente semi-analfabetas, né, muitas vezes, e aí é- chega a ser, como é que eu falo, sem... Porque, veja, eu tenho total respeito por eles, quando eu vou para a obra, eu estou sempre perguntando como é que posso melhorar o projeto, mas, porém, você vê que falta conhecimento, tá? Até para perguntar, até para tirar dúvida. Falta noção, tá? De engenharia. E vocês são as pessoas que têm que fazer a ligação, né? Do teórico para o de campo. Tá? Então vocês vão ter que saber gerenciar isso, porque eles, por falta de conhecimento, não têm responsabilidade nenhuma, inclusive, sobre aquele serviço. Né? Quem tem a responsabilidade, no final das contas, é você. Vão ser vocês, né? Se tudo der certo. Mas viajei agora na conversa, só voltando aqui, tá. Então, pretendo muito, pessoal, que vocês saiam com habilidades, tá? De dimensionamento, de coisas simples, pessoal, porque vocês vão se deparar com a necessidade de um projeto de canteiro, que vocês não vão terceirizar um projeto de um canteiro, tá? Ou de uma coberta de uma casa popular, tá? Também vocês não vão contratar. E aí vocês vão se deparar com a situação que vocês precisam fazer umas continhas, tá? Ou não, ou bota na mão de outras pessoas. Aí vai da sua consciência. Ah, mas eu quero essa habilidade com todos vocês e também a habilidade de reconhecer, de identificar uma peça estrutural, saber entender, interpretar um projeto, né? Tudo isso é de extrema importância para diversas áreas. É uma coisa que eu costumo falar aqui também. Ah, mas eu não quero engenharia, eu vou fazer concurso para ser bancário. Aí, paciência, aí você está no curso errado, né? Aí também eu não tenho como alargar para todo mundo. A gente está se formando aqui engenheiro, acredito que 90% vai trabalhar em construção civil, tá? Ou infraestrutura, ou edificações, mas vai trabalhar alguma coisa, tá bom? Então a gente tem que assumir a partir daí que é o que vocês vão fazer e vocês vão ter atribuições para fazer isso, então eu preciso passar o máximo de conhecimento possível para vocês, beleza? E efetivamente é passar. Eu quero que vocês absorvam, não é só eu passar, eu quero que vocês absorvam. Tá? Esse é o meu objetivo. E aí o que acontece, pessoal? Para dimensionar, para fazer cálculo, essas coisas, eu gosto muito de usar um software chamado Mathcad, tá? Quem está pagando outras disciplinas comigo já sabe, já comentei. Quem já pagou também já sabe. E não vai ser diferente com essa, tá? Então, os exercícios eu vou estar fazendo aqui no Mathcad, tá? Que me auxilia. A gente consegue avançar mais, tá? Gastando menos tempo de fazer conta besta, tá? Então, quem quiser saber mais sobre o software, dá uma procurada aí no YouTube, mas é basicamente o software que que resolve as contas, né? Já com unidades adequadas e tudo mais. Então, facilita aqui para a gente consegue avançar um pouco mais no conteúdo com o auxílio dele, tá? Então, vocês podem encontrar aí, inclusive, tem a versão gratuita que para a nossa disciplina aqui vai ser o suficiente, tá? Então, se vocês quiserem entrar no site deles original, Mathcad Prime, tá? E baixa lá a versão gratuita deles, vai dar para fazer tudo que a gente quer fazer aqui, tá bom? Que são contas simples aqui. Aqui a gente já passou da etapa de cálculo, tá, pessoal? Aqui a gente vai estar bem. São contas bem de padeiro, vamos dizer assim, beleza? Vou estar precisando também utilizar com vocês aqui o F2, acredito que todos usam, ou qualquer outro software semelhante, tá? Porque a gente já está fazendo aqui certas estruturas que eu não vou estar também perdendo tempo com vocês aqui calculando, a, a, fazendo coisas que vocês já viram em disciplinas passadas. No entanto, isso é na hora de trabalhar.
Tá? Veja, que se tiver alguma avaliação escrita, escrita que eu falo assim, avaliação mesmo, estilo lista de exercícios, né? Então vocês vão ter que fazer manual. Podem usar o F2 para conferir se quiser, mas vão ter que fazer um memorialzinho de cálculo, né? Óbvio que seriam estruturas mais simplificadas. Mas no caso do trabalho, para os nossos exercícios aqui, que eu quero avançar, tá, com vocês, quero fazer uma estrutura o mais próximo da realidade possível, vai ficar muito trabalhoso e vamos perder muito tempo calculando coisa manual. Então vamos evitar e vamos utilizar aqui o F2. E se preciso, estou pensando aqui se eu faço uma comparação entre utilização do F2 e uma utilização do software 3D para vocês verem as diferenças, tá? Mas e ver que dá para essas estruturas mais simples de coberta, dá para fazer um software simples desse como o F2, tá bom? Vamos estar trabalhando com possivelmente também CAD, tá? Isso, como é que eu digo? Eu já tenho como expectativa que vocês sabem mexer em CAD, acredito que vocês já estão no final do curso, acredito que vocês sabem, nada demais, nada muito avançado, mas vocês vão precisar fazer alguns detalhes, alguns desenhos, tá? Para me entregar os trabalhos, né? Então, vão precisar conhecer alguma coisa de CAD. Ah, tá. Só um destaque sobre o MATCAD. Se vocês não quiserem, podem usar Excel, usa o software que vocês quiserem, tá? Ou até faz na mão. Paciência. Não tem problema nenhum. Eu gosto de usar o MATCAD, meus exemplos eu vou estar sempre utilizando aqui. Ah, sobre o F que eu já falei. E a metodologia é o seguinte, pessoal, são aulas gravadas, né, que eu vou estar disponibilizando no YouTube, tá? Aí geralmente eu pego o link e boto lá no Siga A, o link daquela aula relativa. Então, por exemplo, eu vou gravar 3 vídeos de 20 minutos, tá? Então vai dar 1 hora. Então, essa 1 hora vai corresponder à aula da semana que vem, vamos supor, tá? E aí seria 1 hora de aula gravada, algum tempo de exercício, né? Que eu posso passar também, ou material para leitura e o momento síncrono, tá? Somando tudo, daria 2 horas, seria a carga horária daquele dia completo, tá? A ideia é essa. E no caso das aulas extras, tá? Que a gente vai precisar de pelo menos 4, né? Pela minha conta, a gente vai utilizar, muito possivelmente, sábado, ah, porque geralmente são horários que todos podem, mas não quer dizer que a gente vai ter momento síncrono no sábado, beleza? Quer dizer que vai ter aula lá postada com vídeos, com material para leitura e com exercícios no sábado, tá? Se precisar de uma aula extra para dúvidas, aí a gente pode marcar sábado, se for o caso, se todos quiserem, ou pode combinar um horário extra. O problema desse horário extra é que, como tem muitas pessoas e muitas disciplinas diferentes, cada pessoa está pagando, então fica difícil de achar um horário em comum, tá? E aí o sábado a facilidade é essa, mas não se preocupe. Então a metodologia é mais ou menos essa. Eu gravo aulas, disponibilizo no YouTube, boto o link lá para vocês assistirem no Siga A. Vocês vão lá no Siga A, vai ter a descrição, pega o link, assiste no YouTube e momentos síncronos para tirar dúvidas, seja teórico, seja do exercício que eu fizer naquela semana. E como eu disse no início, né, talvez eu não consiga gravar todas as aulas, então talvez utilize o momento síncrono também para avançar no conteúdo, tá? Para dar um conteúdo paralelo, alguma coisa assim. Então, por exemplo, eu vou estar dando aulas de compressão e tração gravadas e vou estar ao mesmo tempo dando aula ao vivo aqui em momento síncrono de flexão, tá? Não sei, é uma possibilidade. Porque eu acho que muito difícil eu conseguir gravar todas as aulas de todos os conteúdos dessa disciplina, tá? Porque realmente dá muito trabalho. Não é má vontade, não, é porque realmente consome muito tempo. E aí, mas esse é o objetivo, tá? Vamos lá, vamos fazer o que é possível a gente fazer. Tem dúvidas, pessoal, aí? Falta alguma coisa a falar? Tranquilo, professor. Falei sobre a avaliação, né? Como será? Não se preocupe, pessoal, que a avaliação em questão de tempo, essas coisas, a gente vai sempre negociar aqui, tá? Se ficar pouco tempo para fazer, a gente diminui o trabalho. Se a gente tiver folga de tempo, a gente amplia o trabalho. A minha ideia, pessoal, do trabalho é tentar fazer com que vocês raciocinem, tá? E gerem o conhecimento, porque não adianta nada vocês ficarem escutando o que eu estou falando.
tá? É muito pouco o que vocês conseguem absorver. Às vezes na hora você absorve, mas depois esquece. Então, o importante é vocês botar a engrenagem aí para funcionar vocês mesmos, tá? E é isso, o meu objetivo com o trabalho é que vocês realmente consolidem isso daí, tá? Dessa forma. Então, mas aí vai depender do tempo que a gente tiver disponível, aí vai depender de quando é que eu vou conseguir terminar o conteúdo, que eu não faço ideia, porque eu nunca lecionei essa disciplina, muito menos nessa situação, tá? De pandemia, e eu pegando várias disciplinas novas, né? Então, vamos ver como a gente consegue evoluir e a gente vai se comunicando em termos de avaliação. Beleza? Acho que a maioria de vocês já pagaram disciplina comigo, muitas caras conhecidas aí, pelo menos quem está com a foto, né? E, no entanto, aí você já deve saber como é mais ou menos a minha ideia, né? Lembrando só um destaque, só antes de concluir aqui, já está 7h30, né? Toda avaliação, tá, pessoal? É o momento de vocês me provarem que vocês aprenderam o conteúdo. Seja um exercício, seja um trabalho, seja o que for. É a oportunidade de vocês provarem para mim que vocês aprenderam o conteúdo. Então, não adianta chegar na resposta certa. Eu preciso que vocês descrevam o que vocês estão fazendo, tá? Na sua metodologia, ou seja, etapa a etapa, o que é que você está fazendo. É, Você precisa comentar os resultados esperados, inclusive, fazendo isso, o que é que eu espero, tá? De resposta ou de resultado, né? Qualquer coisa do tipo. Então, por exemplo, a viga não dimensionou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a largura da peça do elemento estrutural para ver se ela passa. Então, vocês precisam, a cada trabalho, exercício e avaliação que a gente tiver, vocês precisam escrever detalhadamente o que é que estão fazendo, quais são os seus objetivos com aquela, né, qual o seu intuito, né, por aquele procedimento. E quando chegar no resultado, vocês precisam analisar o resultado e discutir os resultados, tá? Vocês precisam dizer, olha, essa estrutura que eu lancei aqui está deformando um pouco, está dentro do limite de norma. A gente pode tentar flexibilizar um pouco mais para economizar, para material, mas vou deixar assim, por causa disso, alguma coisa do tipo. Então, vocês precisam comentar. Da mesma forma que vocês vão ver que nos vídeos eu vou estar sempre comentando, agora falado, obviamente, tá? Vou estar sempre comentando passo a passo do exercício, vou estar sempre comentando os resultados, vou estar sempre sugerindo hipóteses do que a gente pode fazer para melhorar ou para deixar mais próximo do limite, vamos dizer, para piorar, entre aspas, né, para deixar mais econômico. Mas eu vou fazer falado, né? E vocês, quando me entregarem, vocês precisam deixar escrito isso daí, tá? Não adianta vocês simplesmente me entregar um número e eu não vou fazer ideia se vocês vão ter aprendido ou não. Porque copiar uma planilha ou outra, ou fazer umas contas bestas, como vocês vão ver que são as contas ridículas que a gente faz aqui, tá? De multiplicar e, no máximo, uma raiz a gente vai utilizar aqui. Então é ridículo. Então, não é isso o meu objetivo, saber se vocês sabem fazer, se vocês sabem fazer conta. Meu objetivo é saber se vocês sabem o que vocês estão fazendo. Ou seja, qual parâmetro influencia em qual propriedade do material ou passo do cálculo, tá? Então, eu preciso que vocês compreendam, tenham uma visão de engenharia sobre o processo, tá? E assim, recomendo vocês fazerem para tentar aproveitar o máximo do conhecimento que eu tentarei passar para vocês, fechado? Então, vamos terminando por aqui, a gente já ultrapassou o prazo, já vai mais de 45 minutos. Fico à disposição para dúvidas, se quiserem tirar agora ou posteriormente, pessoalmente, fica à vontade. Tenta entrar, pessoal, com e-mail institucional, tá? Se por acaso aparecer que está pendente de aprovação, então é porque você entrou com o e-mail errado. Vocês voltam e entrem com o e-mail institucional, tá? Porque, bom, depois dessa questão de pandemia aí, que fizeram esses e-mails todos institucionais, pediram, foi discutido na reunião do colegiado, que tudo fosse feito pelo e-mail institucional, toda a conversa e tudo mais. Tá? Então, acredito que a parte de gravação de vídeo e tudo mais, né, de informação, eles devem ter algum controle, não sei que nível de controle eles têm pelo acesso do e-mail institucional. Beleza? Mas pediram para ser assim e a gente está simplesmente seguindo a
a boiada. Fechado? E que mais? Acho que só. Qualquer coisa a gente vai falando aí ao longo do curso. Tá? Muito possivelmente eu esqueci alguma coisa, mas a gente vai trabalhando aí. Fechado? Tenta procurar logo as bibliografias, adianta aí. Tá? São leituras fáceis, o assunto é bem fácil. Tá? Agora a gente vai necessitar de assuntos passados e, e muito, tá? Principalmente mecânica 3, como eu falei para vocês. Fechado? Então, boa noite aí, pessoal. Até a próxima. Se tiverem dúvidas, podem tirar. Valeu, professor, boa noite. Pois, professor, se puder passar o material por e-mail, pelo CHE, desse PDF que você já tem disponível, seria... Se não for evitar, porque mais assim, tenta procurar na internet, Ok. né? Mas Aham, eu você entendo, eu entendeu. entendo. Sim, sim, sim. Se não encontrar, não vai ser por isso, vai dar um jeito. Tá? Tenta Certo. achar, se não achar, fala comigo, alguém aí que é complicado. Beleza. Valeu, boa noite. Boa noite.